Constituição da Educação, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5º, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma de lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. 6º, gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7º, garantia do padrão de qualidade. 8º, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. 9º, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração e adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Segundo, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Vulgo MATA. Também presente na LDB, né? M de matéria, A de alimento, T de transporte e A de assistência saúde. MATA. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Subjetivo é o obrigatório. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada a zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Culturais, artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organiza o Sistema Federal de Ensino e Territórios, FIANARá
instituições públicas de função redistributiva e supletiva que suplementa os lugares que têm alcance mínimo, equalização de oportunidades, padrão mínimo de qualidades, mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento às necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, 6, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º-A. Educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma de lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. A erradicação do analfabetismo. 7º, educação proporcional ao número de alunos. É vedado o uso dos recursos referidos no caput nos parágrafos 5º e 6º desse artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput desse artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos vinculados aos fundos do que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriores e praticadas. Parágrafo 9. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Primeiro, a distribuição dos recursos de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição no âmbito de cada estado do Distrito Federal e de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, vulgo Fundeb. Segundo, os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos, a que se refere os incisos 1º, 2º e 3º, do artigo 155, do inciso 2. Terceiro, os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica, presencial, matriculados nas respectivas redes nos âmbitos de atuação prioritária conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas ponderadas referidas no 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, o do Fundeb. 5. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2. No caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: a. 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. B. No mínimo 10,5, 10 inteiros e 5 décimos, pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT,
referido no inciso 6 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. C. 2,5, 2 inteiros e 5 décimos, pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem a evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 6. O VAT será calculado na forma de lei que trata o inciso 10 do caput deste artigo com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas em matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. 7. Os recursos de que tratam incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos da atuação prioritária conforme estabelecidos no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 da Constituição. 8º. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 dessa Constituição suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para os fins desse inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplicar-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente imputará um crime de responsabilidade. 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3, 4 do caput e do 1º do artigo 208, as metas pertinentes ao Plano Nacional de Educação nos termos previstos no artigo 214 da Constituição, sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimentos de ensino, observadas respectivas responsabilidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma do cálculo do VAAF decorre do inciso 3 do caput deste artigo e do VAT referido no inciso 6 do caput deste artigo. 6. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput deste artigo. D. A transparência, monitoramento, a fiscalização e controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. E. O conteúdo e a periodicidade de avaliação por parte do órgão responsável nos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido do inciso 1º do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observando em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas do capital. 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação na educação básica. 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5 do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb referida no inciso 5 do caput deste artigo é vedado. Parágrafo 1º. O cálculo do VAT referido no inciso 6 do caput deste artigo deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Primeiro, receitas de estados do Distrito Federal de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo. 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educacional de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e aos municípios nos termos da linha A do inciso 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação.
Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B, no inciso 5 do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que, primeiro, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segundo, assegurem a destinação de seus patrimônios a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata esse artigo não podem ser destinados a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas, e cursos regulares na rede pública da localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial da arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 deste artigo, nos termos de lei. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizada por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, PNE, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas aos poderes públicos nas diferentes esferas federativas que conduzam a: primeiro, erradicação do analfabetismo; segundo, universalização do atendimento escolar; terceiro, melhoria da qualidade de ensino; quarto, formação para o trabalho; quinto, promoção humanística, científica e tecnológica do país; quinto, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, vulgo o PIB.